Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Usamos a exegese e a apologética objetivamente para comentar os pontos da lição, facilitando a compreensão do aluno e do professor. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilhe e comente, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da nossa fé cristã. Por isso peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, esteja nos conhecendo agora. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e também perguntas diárias para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje é a lição introdutória desse trimestre, lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, apresentar os significados de Babilônia. Segundo objetivo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E terceiro objetivo, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Faremos a leitura bíblica em classe no livro de Apocalipse, capítulo 17, do verso 1 a 6. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Faremos a leitura introdutória da revista. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Primeiro ponto: Babilônia e seus significados. Faremos um comentário geral com base nos tópicos deste ponto. Primeiro tópico, a grande prostituta. Segundo tópico, a mulher e a besta escarlata. E terceiro tópico, mistério, a grande Babilônia. Quais os significados de Babilônia? Nos textos de Apocalipse é revelado através de símbolos os significados do espírito da Babilônia que está presente em nossa sociedade, cabendo a nós cristãos compreender como esse espírito tem se apresentado e atuarmos em defesa da fé e devoção de acordo com a palavra de Deus. Atenção, precisamos frisar que a palavra prostituição descrita nos textos referem-se à idolatria, abominação praticada diretamente ao Senhor. Os significados estão dispostos por seleção, facilitando a compreensão do texto
de referência à lição. Primeiro significado, a meretriz, simboliza uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso. Segundo significado, as muitas águas, descritas em Apocalipse, simbolizam as multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Terceiro significado, a mulher montada numa besta, adornada de púrpura, escarlate, ouro e pedras preciosas. Simboliza reinado e luxo, o materialismo e poder econômico. Quarto significado, o cálice, simboliza contaminação moral e espiritual da sociedade. Quinto significado, a besta simboliza o anticristo que faz oposição a Jesus Cristo. Sexto significado, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, simbolizam os poderes do mundo e a força política do espírito da Babilônia. Sétimo significado, a união entre a mulher e a besta. Simbolizam a união diabólica entre as forças nos sistemas religiosos, políticos e econômicos que representam o espírito da Babilônia. A palavra divina nos diz assim em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Segundo ponto, o espírito da Babilônia. Faremos também um comentário geral com base nos tópicos deste ponto. Primeiro tópico, no sistema religioso. Segundo tópico, no sistema político e cultural. Terceiro tópico, no sistema econômico. Quais os sistemas que formam o espírito da Babilônia? A palavra nos diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O espírito da Babilônia presente neste século toma como refém igrejas que cauterizaram sua doutrina, aderindo à falsa religiosidade, trocando a verdade do evangelho por fábulas. Vejamos os sistemas que formam o espírito da Babilônia e suas vertentes, promovendo um engano nas igrejas atuais. Primeiro sistema, religioso. Suas vertentes são o culto ao ego. Procura colocar o homem no centro de tudo, amando a si mesmo e as riquezas. O ecumenismo. Procura misturar as religiões com a premissa que todo caminho leva a Deus. O relativismo. Procura questionar a palavra de Deus como sendo a única verdade. O humanismo procura humanizar Deus, onde o homem teria os mesmos atributos de Deus. O sincretismo procura unir todas as crenças em uma religião universal. Em consequência disso, a igreja verdadeira, que mantém um culto racional voltado para os ensinos da Bíblia, usando como regra e conduta, é brutalmente perseguida. Em Mateus capítulo 24, versículo 9 nos diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Segundo o sistema político e cultural, suas vertentes são pautas de leis que tramitam o Congresso Federal, onde a verdadeira intenção é causar uma inversão de valores éticos morais à doutrina cristã. Por exemplo, apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, censura contra a defesa dos valores bíblicos, onde as grandes mídias, artes, as literaturas modernas e o sistema educacional têm promovido ações contrárias visando coagir quem defenda os valores cristãos. O politicamente correto, que faz um discurso em defesa de grupos de pessoas que são ofendidas, excluídas ou marginalizadas, vistos como desfavorecidos ou discriminados. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados por dizerem as verdades pautadas na palavra de Deus. Terceiro sistema, econômico. Suas vertentes são grandes mercadores, visam a exploração da luxúria e da vida indisciplinada das pessoas,
onde o comércio e o governo subornam os cidadãos através do amor ao dinheiro e ao poder, onde a economia é aquecida pelo capitalismo materialista, movendo as pessoas a procurar por vantagens financeiras, não importando os prejuízos pessoais e ao próximo. Adeptos do culto a Mamon, pessoas passam a crer e confiar no que o dinheiro e as riquezas materiais podem oferecer, descredibilizando a palavra de Deus, o poder e a santidade de Deus. A palavra nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Terceiro ponto: a oposição da igreja diante do espírito da Babilônia. Faremos também um comentário geral com base nos tópicos deste ponto. Primeiro tópico: não negociar a ortodoxia bíblica. Segundo tópico: formar o caráter de Cristo. E terceiro tópico: aguardar a volta de Cristo. Qual a posição que se espera da igreja nesse contexto? Primeiro, não podemos negociar nossa fé. A ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável matéria de fé e prática. Portanto, é inegociável, não existe outra doutrina. Segundo, é preciso ter um caráter cristão bem formado. Só através dos frutos do Espírito o caráter do salvo é moldado. Os cristãos precisam buscar por esses frutos através do estudo da palavra e do batismo no Espírito Santo e das orações. Quanto mais a igreja se dedicar aos ensinos da palavra de Deus, mais produzirá cristãos experientes capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente neste século. Precisamos estar atentos aos sinais da volta de Cristo. Os sinais estão se manifestando, como a apostasia, a inversão de valores, perseguições religiosas, guerras, fomes, pestes e terremotos. Estes são os sinais que a volta de Cristo está próxima. A igreja não pode ficar inerte a esses fatos. Precisamos estar vigilantes, pois o espírito da Babilônia deseja enganar os escolhidos. Não podemos viver desapercebidos. É momento de estarmos vigilantes, orando diariamente para que a nossa fé e esperança se mantenha aquecida à espera do Senhor. Em Marcos capítulo 13, versículo 33 nos diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém. Faremos a leitura da conclusão da revista. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Deixamos um link na descrição deste vídeo e na aba comunidade do canal para você baixar de graça o subsídio desta aula, que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Disponibilizamos o subsídio para você não perder os temas, então aproveite esta oportunidade, é de graça. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 2 desse terceiro trimestre das lições bíblicas, com o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado.